Olá, eu me chamo Camila, sou estudante do 10º período de Psicologia e extensionista do NEAS desde 2019. Estamos aqui em uma das escolas em que o NEAS assistiu, antes e durante a pandemia, e é um prazer imenso retornar para uma visitação e mostrar um pouquinho a vocês como era o estabelecimento do nosso vínculo com as crianças e adolescentes que trabalhamos, para que então pudéssemos conversar sobre temáticas variadas, como relações interpessoais, uso de álcool e outras drogas, e a vivência, a dinâmica de vida dessas crianças e adolescentes. Então, antes de tudo, nós estabelecíamos o vínculo, sempre buscando saber como eles estavam, como tinha sido o dia, conhecendo um pouquinho mais desse público, para então conversarmos sobre diversas outras temáticas. Eu queria saber o nome de vocês. Quem quer começar? Por aqui? Qual é o seu nome? Frank? Não. Jonathan. Jonathan, certo. E o seu nome? Wesley. E o seu? Fica massa. Coloca massa. E o seu nome? O seu nome? E o teu? Juliana. Então, gente, meu nome é Camila e é um prazer estar aqui com vocês hoje, certo? Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu vou pegar uma folha a cada um e eu queria que vocês desenhassem, como vocês se sentiram com esse retorno para a escola. Que antes estavam assistindo aula pelo celular. Queria saber como que vocês estão. Se vocês estão animados, se vocês estão felizes, se está sendo chato, como é que está sendo. Então eu vou entregar uma folha a cada um e vocês desenham, certo? Vocês podem colocar o nome de vocês no cantinho da folha e depois o desenho, tá certo? E aí eu vou ficar esperando vocês terminarem. Terminou? Quer me entregar agora? Mostra o teu desenho. Cadê Larissa aí? Acho que ela é essa flor. Pronto, tu pode falar pra ele o que tu fez e como tu tá se sentindo? Bem. Tá se sentindo bem? E esse teu desenho fala sobre o quê? Todos os meus amigos. E tu fez uma vaca porque tu gosta muito de vaca e tu disse que a vaca, tu desenhou a vaca porque tu se sente bem ao lado delas, não foi isso? Então tá. Mostra ele só mais longe do teu desenho. Obrigada. Perguntei, como é que vocês estão se sentindo? E todos os desenhos mostram muito que vocês estão felizes por estar aqui, certo? Pelo retorno, pela volta às aulas, por estar com uma professora, com os colegas, lanchando, brincando, assistindo aula, aprendendo um pouquinho, né? Então, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de estar na escola. Eu vou pegar um pouquinho de álcool para passar para vocês. E eu queria que vocês limpassem a
as nossas crianças, né, voltaram com muita ansiedade para a escola, né? Porque tinha muitas crianças que estavam ansiosas porque não tinham o que fazer, não tinha aquelas atividades que era direcionada. Geralmente dentro de casa, os pais não têm aquele controle, não têm aquele cronograma de estudo. Um programa de estudo era diferenciado. Já dentro da escola tem esse cronograma, esse cronograma de estudo. E também tem as amizades que eles vão socializando com o tempo, né? Que eles a primeira construção é na família e a segunda é na escola. Daí essa construção no social com o outro acontece geralmente na escola, onde eles vão descobrindo e ser mais sociais com o outro e também esse lado socioemocional que as crianças utilizam. Daí esse retorno fez com que as crianças ficassem mais felizes, né? Porque elas estavam amedrontadas, tinha despertado outros tipos de sentimentos, como medo, pavor, não ter esperança. E daí, voltando para a escola, elas tiveram essa construção de novos sentimentos, que é a esperança, a saúde, a compartilhar, a conviver com o outro, mesmo respeitando. E foi surpreendente ao retorno delas, porque as crianças já estavam habituadas, não tiram a máscara, elas obedecem todos os protocolos de saúde. As crianças estão bem preparadas, as famílias preparadas para esse retorno, pois as nossas crianças estão super adaptadas, estamos super felizes de estar de volta na escola. Nós seguimos as orientações da Secretaria de Educação, fizemos reuniões prévias com os pais, todos os pais participaram de uma reunião, assinaram termos comprometendo em cumprir os protocolos. Nessa reunião a gente explicava tudo bem direitinho, a questão do revezamento, que 50% das turmas viriam na primeira semana, os outros 50% na outra semana. Nós criamos um cartãozinho pela cor. Antes da orientação da SEDUC, nós já tínhamos feito um plano estratégico de retorno, né? Acho que todas as escolas foram orientadas a criar o seu plano de acordo com a sua realidade. Nós criamos um plano estratégico de retorno, enviamos para a Secretaria de Educação e nele já continha algumas das orientações que nos foi postas, né? A gente preparou uns cartõezinhos para a primeira turma, 50% da turma viria na primeira semana e o restante na outra semana. E como não foi a gente que escolheu, a gente colocou por ordem alfabética, pela numeração da caderneta. Se a turma tivesse 30 alunos, por exemplo, do 1 ao 15, seria da turma vermelha e viria na primeira semana. Do 16 ao 30 seria a turminha amarela e viria na segunda semana. A escola recebeu uma verba também, o PDDE Covid, emergencial, não era muito dinheiro, mas a gente fez aquele sacrifício para render, a gente conseguiu equipar a escola, compramos lavadoras de alta pressão, compramos pulverizadores costais, compramos tapete sanitizante, que não é barato, em todas as salas, compramos álcool, detergente, álcool 70, muitos litros de álcool 70, para cada turma ter o seu borrifador, cada sala de aula tem o seu borrifador, e na portaria também. Nós temos 2 termômetros, na hora da entrada a gente verifica a temperatura. Todos os profissionais da escola receberam um kit com 6 máscaras, incluindo 2 máscaras N95. E pronto, é o que temos. Temos bastante máscara, bastante álcool. Economizamos para render muito e equipar a escola nesse sentido, de não faltar. Na época que aconteceu, no ano de 2019, né, foi bem legal. As turmas, os alunos gostavam muito. E vinham, né? Sempre vinham. Elas receberam material para trabalhar com eles e trabalhavam questão de literatura infantil. Eu lembro que elas trabalhavam literatura, trabalhavam escuta e eles gostavam muito. A participação foi muito boa, bem aceita. A escola só ganhou com esse projeto. Dentro das suas competências, né, trabalhar na prevenção do uso de álcool, a gente tem visto que tem um número muito alto de pessoas cada vez mais que bebem em sequência, vão dirigir, né? Pegam seus veículos e vão dirigir, colocam em risco as suas vidas e outras vidas, né? De outras pessoas. Então, a gente trabalha com os óculos de simulação de embriaguez, a gente faz alguns testes, nós temos aqui 2 óculos, um de visão noturna
e divisão de urnas. Eles têm graus diferentes para a pessoa sentir, digamos, se você estiver levemente embriagado e se você estiver muito embriagado. Então a gente faz testes com cones, em que a pessoa, né, o usuário que está fazendo o teste, ele passa por entre os cones, sem o óculos e na sequência utilizando os cones. E daí ele vai perceber a diferença. Um outro teste que a gente utiliza bastante é esse do copo. A gente utiliza ele com o óculos de embriaguez, de grau alto e noturno. Então, o simples fato de empilhar os copos, que é um ato simples quando se faz sem os óculos, quando utilizando-os, a gente percebe visivelmente as dificuldades e as pessoas relatam suas dificuldades para fazer esse ato simples. Então, se é tão difícil você empilhar 6 copos, imagine você estar na condução de um veículo, a responsabilidade que você tem que ter, não só com a sua vida, mas também com a de outras pessoas, que muitas vezes não tem nada a ver, né? São pessoas que estão passando por ali, estão alheio àquilo que você está fazendo. Então, essa é a forma que a gente tem trabalhado, que a gente tem buscado chamar a atenção das pessoas para a importância de, caso beba, não dirija, para a prevenção de vidas, para a redução do número de sinistros no trânsito. Acabou? Vamos passar seu nome. Agora só pode ir uma das mãos e não pode ficar caminhando. Pegou, como certo? Pelo trânsito, você não vai ficar pensando, não é? Menos que é um espaço de... Isso. Ó, agora ela vai desfazer e você vai fazer com óculos aqui. Com a mão só, não é sem ser feito. Tô nem vendo. Uma garrafa de pamonha, né? Não vai embora? No trânsito a gente está sobre a frente da outra. Dá para ver nada, isso é mais grave. Iremos tratar agora a respeito das duas legislações que abordam acerca do uso e da propaganda sem substâncias. Então, a Lei 12.546, 2011, ela trata-se de uma lei federal e que em seu artigo 49, ela trata acerca da proibição do uso de fumígenos, ou seja, cigarros, charutos, em locais públicos fechados, como também em locais privados. É necessário que haja também uma fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, a exemplo da STTP, que seria o órgão responsável
por fiscalizar o uso e a propaganda dessas substâncias em locais como esse que estamos, que é o Terminal de Integração de Campina Grande, para que possamos ter uma efetivação das políticas acerca do uso, bem como a efetivação da legislação 12.546. O artigo 49, ele trata acerca do uso e da propaganda. Acerca do uso, ele proíbe o uso em locais fechados, seja ele privado, seja ele público, em todo o território nacional. Acerca de propagandas, está positivado na lei que a propaganda é proibido acerca dessas substâncias. No entanto, tem a ressalva que pode ser feitas propagandas em locais que vendem essas substâncias, porém, com a ressalva de se ter advertências sobre os perigos do uso dessas substâncias fumígenas. Outro assim, também vemos que em locais públicos deve-se ter placas que orientem a população acerca da proibição do uso em locais. Essa é a denominada política de um ambiente 100% livre de fumo. Outro assim, a gente também vê que o Estado tem feito políticas para o combate ao uso dessas substâncias, visto que ela traz vários malefícios para a população, como câncer, doenças respiratórias, doenças pulmonares, dentre várias outras doenças. Acerca do uso de substâncias à base de álcool, é nítido que o uso precoce e excessivo pode causar diversos malefícios não só ao usuário, mas também a seus familiares, já que é comprovado que o uso precoce e descontrolado deixa o indivíduo mais violento e, por vezes, pode deixar ele fora de si. Nesse sentido, para promover a saúde, combater o uso de álcool e ainda efetivar a segurança no trânsito, em 2012 foi endurecida a lei número 12.760, na qual ele tipifica que conduzir um veículo sob efeito de álcool ocasiona infração de trânsito. E ainda, caso o teste de bafômetro aponte 0,33 milímetros de álcool no sangue, esse indivíduo não responde mais por infração, mas sim por crime, com base no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito. Olá, eu me chamo Jéssica Viana e hoje nós falamos aqui do Terminal de Integração. Sou graduanda em enfermagem e extensionista pelo Núcleo de Educação e Atenção à Saúde, o NEAS. O trabalho que desenvolvemos aqui é intitulado Educação em Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Como sabemos, as doenças crônicas elas são um problema de importante magnitude no Brasil e no mundo. E são responsáveis por aproximadamente metade dos óbitos ocorridos no mundo anualmente. No Brasil, mais de 70% dos óbitos são em decorrência das doenças crônicas não transmissíveis, que incluem hipertensão, as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão, diabetes, as doenças pulmonares e os cânceres. No Brasil, 57,2%, segundo dados do último Vigitel de 2019, das mortes prematuras ocorridas no país são em decorrência das doenças crônicas. Uma das mais prevalentes é a hipertensão, juntamente com diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o diabetes se caracteriza por uma elevação nos níveis de glicose no sangue. Essa elevação ela pode ser em decorrência de dois acontecimentos, ou de defeitos na secreção ou na ação da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas pelas células beta. Vários fatores de risco estão associados às doenças crônicas, que vão causar limitação, perda de incapacidade e também de qualidade de vida. Entre os fatores de risco, nós dispomos dos fatores de risco modificáveis, no qual buscamos intervir nas intervenções que são realizadas aqui no Terminal de Integração. Esses fatores de risco incluem obesidade, tabagismo, etilismo. Tá? Então, nós buscamos intervir nesses fatores para minimizar os efeitos das doenças crônicas. Dentre as doenças crônicas abordadas por nós aqui no Terminal da Integração, como Jéssica falou anteriormente, temos a hipertensão arterial e sistêmica,
que é uma doença cardiovascular multifatorial e crônica, que se dá pela elevação sustentada dos níveis pressóricos em maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Essa hipertensão arterial pode estar ainda associada, quando em maior gravidade, ao diabetes mellitus, já referido anteriormente, e também a outros fatores de risco, como tabagismo, etilismo e alimentação inadequada. Dados norte-americanos em 2015 confirmaram que a hipertensão arterial sistêmica está presente em cerca de 77% dos indivíduos que apresentaram infarto agudo do miocárdio pela primeira vez, também em 75% dos que apresentaram acidente vascular encefálico e ainda em 69% dos que apresentaram insuficiência cardíaca. Demonstrando a sua grande magnitude, não somente associada à hipertensão, mas às doenças que ela pode desencadear, as complicações que podem ser desencadeadas. Dados da Vigitel mostraram que no Brasil a hipertensão autorreferida se deu em 24% dos adultos em todo o território do país. E diante disso, em 2017, a hipertensão arterial esteve diretamente ou indiretamente relacionada a 411 mil mortes, mais de 411 mil mortes, sendo 378,7% de mortes ao dia. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com uma simples intervenção, sendo cerca de 50% dessas mortes precoces. Inicialmente, devemos atentar para o recorte histórico da criação da Política Nacional de Drogas no Brasil, a qual foi estabelecida pela primeira vez em 26 de agosto de 2002, através do Decreto Presidencial de número 4.325, de modo que, com o passar dos anos, foram sendo criadas novas políticas nacionais de drogas, com a finalidade de acompanhar a evolução da situação das drogas no país. Então, um exemplo disso é a Política Nacional de Drogas de 2004, a qual estabelecia os princípios, as finalidades e as técnicas indispensáveis para a tentativa de redução da demanda e da oferta das drogas no país. Então, feito esse breve contexto histórico, pode-se analisar a atual Política Nacional de Drogas, que foi estabelecida no ano de 2019, através do Decreto número 9.761/2019, a qual ela atualiza e promove ajustes nesse âmbito, uma vez que o uso de drogas tem se tornado cada vez mais uma preocupação não só em âmbito nacional, mas também mundialmente, devido às suas lastimáveis consequências. Então, fato esse que pode ser visto analisando-se os dados referentes às drogas, a exemplo da pesquisa realizada pelo Relatório Mundial sobre Drogas, a qual aponta que entre o ano 2000 e 2015 houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo uso de drogas, sendo esse apenas uma das inúmeras consequências das drogas, a qual afeta diferentes âmbitos sociais, como o serviço de segurança pública, a educação, a saúde, bem como as diferentes classes sociais, idades e espaços geográficos. Ainda que essas especificidades tenham implicações distintas. Então, sendo assim, é preciso intervenções concretas do Estado, porém de forma articulada e cooperada com a população civil, para que se consiga isto no alcance às esferas de prevenção, de tratamento, de recuperação e outras. Então, contudo, é necessário ter conhecimento do contexto em que se encontra a situação do uso de drogas no país e no mundo, para que se tenha dimensão das implicações a serem superadas. Então, sendo assim, dentre as drogas ilícitas, a maconha ela é a substância de maior consumo entre a população brasileira, como também mundial, tendo sido utilizada pelo menos uma vez na vida por cerca de 6,8% da população adulta e 4,3% da população adolescente no Brasil. E no que tange ao uso de drogas lícitas, tem-se a predominância de tabaco e álcool, os quais têm uma elevada taxa de uso até mesmo entre os jovens. Então, sendo assim, a atual Política Nacional de Drogas ela tem como pressupostos principais a busca incessante para atingir o ideal de uma construção da sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas. O tratamento sem discriminação às pessoas usuárias ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a busca da atuação conjunta e integrada
entre os órgãos federais, estaduais, municipais e até mesmo distritais, e a conscientização do usuário e da sociedade de que o uso de drogas ilícitas ela financia atividades e organizações criminosas, cuja principal fonte de recursos financeiros é o narcotráfico. Então, exposto esse momento inicial, pode-se observar o contexto prático dessa lamentável situação, a qual, como já apresentado anteriormente, assola todas as camadas da sociedade, o que pode ser visto com a reportagem produzida por uma emissora de televisão brasileira, a qual ela traz à tona a situação dos jovens brasileiros que cada dia mais têm tido mais acesso às drogas e o depoimento de seus pais e especialistas acerca dessa triste realidade. Bem, agora a nossa série especial. O acesso é fácil, até dentro da escola. As drogas vão aonde os adolescentes estão e aí eles viram presas fáceis. E uma constatação dos médicos é que as meninas hoje em dia estão bebendo muito mais do que os meninos. Gustavo caminha de cara limpa e peito aberto. O amigo dele ainda esconde o rosto. O reencontro acontece na clínica onde os dois se conheceram alguns meses atrás. Você já esteve no lugar dele, é isso? Já. Passou pela mesma coisa? Passei, 6 meses. Depois voltei de Bonito para ajudar a casa. É bom encontrar com quem já está lá fora? É. Já que já tive com ele aí, já ajudei ele. Gustavo já esteve internado neste estabelecimento onde 60 jovens se tratam da dependência química de álcool e drogas. O amigo, que prefere não dar nem o primeiro nome, já está na 3ª internação. Ele é o exemplo de uma geração que inicia o uso de substâncias químicas cada vez mais cedo. Com 10 anos, começou a tomar uísque com os amigos da rua. Aos 12, usava maconha. Depois vieram cocaína e êxtase. E os pais não percebiam que vocês estavam usando álcool? Percebe, né? Mas acha que o álcool assim não vai afetar tanto. O rapaz, hoje com 17 anos, logo percebeu que havia uma diferença entre a forma como ele e os amigos usavam as drogas. Comecei a roubar, traficar, ser agressivo. O jovem passava longos períodos fora de casa. Até hoje eu me pergunto por que eu comecei a usar. O caso dele chama a atenção por ter começado cedo demais. Mas a doutora Fátima Padim, que trabalha em outra clínica de recuperação de dependentes químicos, explica que esse é um padrão cada vez mais comum. Então, eles estão começando a beber por volta de 14 anos. Isso é muito grave porque eles não têm o controle inibitório, que é a parte cerebral formada aí. E eles colocam uma substância que altera o funcionamento cerebral. Não é difícil encontrar os adolescentes usando álcool e drogas. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, milhares de jovens se reúnem no chamado rolezinho, tudo à luz do dia. Fumam maconha e bebem em excesso, até passarem mal. Nesta cena, o garoto vira uma garrafa de vodka no gargalo. Esse outro, bem novo, tem o copo cheio de bebida. Ali perto, a garota enrola um cigarro de maconha. Nesse outro grupo, os jovens também estão preparando a droga. Num canto, essa garota passa mal. Os seguranças do parque olham de longe. Só quando a menina deita no chão, eles se aproximam. Na sequência, a menina sai, amparada por amigos, também adolescentes. Mas não consegue nem caminhar e é carregada no colo por um deles. A doutora Fátima faz parte de um grupo que estuda o assunto na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela diz que, segundo as pesquisas, nos últimos 4 anos as meninas passaram a beber tanto quanto os meninos. O organismo feminino demora mais tempo para eliminar o álcool, ou seja, elas ficam mais embriagadas com menos álcool que os meninos. Então, se elas ficam embriagadas com menos, elas bebendo mais, elas ficam muito embriagadas. Este casal percebeu que a filha adolescente seguia exatamente essa trajetória. O pai e a madrasta, que preferem não se identificar para proteger a jovem hoje em tratamento, contam que a menina começou a usar drogas com menos de 13 anos. Ela ia para uma pracinha próxima de uma escola com um grupo de amigos e lá ela começou a usar maconha também. O pai diz que 1 ano depois encontrou maconha na bolsa da garota,
mas achou que fosse algo esporádico. Até que o sinal veio da escola. O rendimento escolar dela caiu muito, né? Começou a se tornar uma pessoa mais agressiva, né? E com hábitos, né? Queria sair muito à noite. Na sequência, uma ocorrência mais grave. Os pais acharam pinos de cocaína no quarto da jovem, que nem havia completado 16 anos. E tudo isso começou a deixar a gente apavorado, né? Quer dizer, onde ela está indo, poxa, está utilizando maconha, está utilizando cocaína, sabe Deus aonde está pegando. Quer dizer, entramos em perfeita paranoia, né? O pai e a madrasta notaram que ela abria mão de qualquer programa, não saía mais, a não ser que fosse para consumir droga. Foi ali que nós começamos a perceber que ela realmente estava dependente química, ela estava doente. Como é que foi esse dia em que sua filha precisou ser internada? Como é que foi para vocês isso? Um dos piores dias da minha vida, mas com a consciência de que estava fazendo o melhor para ela. Ela aceitou a internação, mas no começo resistia à ideia de abandonar as drogas para sempre. Depois de um mês, o tratamento começou a fazer efeito. O plano agora é retomar os estudos. A mãe da menina participa do esforço ao lado do pai e da madrasta. E a família sabe que a atenção terá que ser permanente. E nessa hora precisa estar unido, né? Falando a mesma língua, né? Para poder efetivamente você colaborar com o tratamento. A família faz parte do tratamento. Mas será que os pais e os médicos são as melhores pessoas para tratar desse assunto com os jovens? Fora das clínicas e dos consultórios, a conversa sobre o uso de drogas e álcool é muito diferente. Não tem aquele peso de quem precisou passar por um tratamento. É algo que faz parte da vida dos jovens e dos adolescentes, apesar de ser um assunto muito sério, como a gente sabe. E um dos temas que os médicos trazem é que as meninas estariam usando álcool em grande quantidade. Eu queria saber delas aqui. Você percebe isso com os seus amigos, com as suas amigas? Então, antes era mais difícil, né? A gente ver uma menina assim usando, era sempre mais homem, só que hoje em dia realmente está na mesma proporção. Você acaba às vezes usando droga, não é porque você quer, e sim para você sentir parte do grupo. Aonde que tem mais acesso? É na escola, ou em casa, no bairro onde vocês moram? Bebida alcoólica primeiro com o povo, com as pessoas de casa. E droga, eu acho que o primeiro contato mesmo é na escola. De tanto quebrar tantos tabus, agora a mulher não liga mais pra isso. Se ela tá com vontade de fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Sim, inclusive beber. Nessa escola de aulas de reforço, a coordenadora e a psicóloga trazem o debate para as rodas. Se a droga não fosse boa, ninguém usaria. Porque assim, a droga, ela tem aquele, por exemplo, você ficar loucão, tem seu lado positivo, mas também seu lado ruim. Eu acho que o caminho é justamente mostrar a realidade, né? Mostrar como que fica uma pessoa viciada, se tem alguém conhecido, dar como exemplo. Eu acho que o exemplo ensina melhor do que qualquer outra coisa. É claro que o fato de experimentar droga ou usar de vez em quando não vai tornar o jovem necessariamente um dependente químico. O duro, dizem os médicos e terapeutas, é que não se sabe em quais casos isso vai acontecer. O cérebro do adolescente está em expansão, é o último órgão do corpo a ficar pronto, e usar maconha na adolescência é imprevisível. Tá, nós temos hoje síndrome amotivacional, nós temos problemas sérios de cognição da ordem de concentração e o principal, a precipitação de psicoses. Hoje nós já temos 1% da população com esquizofrenia. Aos 17 anos, numa dura batalha para não voltar a usar drogas, o rapaz internado em São Paulo diz que agora já consegue pensar no futuro, sabendo que a luta contra a dependência química é para sempre. Pro resto da vida? Pro resto da vida. Você tem plano pro futuro? Sim. Principal plano? Comissário de bordo. Voar pelo mundo? Sim. Não viajar mais parado. Viajar literalmente. Dando continuidade, visto que a produção e venda ilegal de drogas financia organizações criminosas e o uso dessas substâncias aumentou consideravelmente a probabilidade de aparecimento de doenças no usuário, a Política Nacional sobre Drogas tem como um de seus principais objetivos conscientizar e proteger a sociedade acerca dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública
tanto sobre as drogas ilícitas quanto as lícitas. Nesse sentido, a Política Nacional sobre Drogas determina os meios para que o poder público diminua o acesso e, por consequência, o consumo de substâncias psicoativas pela população, promovendo ações em conjunto do nível federal, estadual, distrital e municipal, incentivando a criação de políticas públicas de conscientização, sensibilização e educação da população, principalmente no tocante às crianças e jovens, de modo que desestimule o uso precoce de drogas lícitas ou ilícitas. Tais ações podem ser executadas diretamente pelo poder público de todos os níveis, como também por organizações não governamentais sem fins lucrativos. Além disso, a Política Nacional sobre Drogas aborda também acerca da importância da pesquisa científica para mapeamento, prevenção e avaliação da efetividade das políticas públicas de desestímulo e tratamento de pessoas dependentes. Sendo assim, o referido decreto determina o incentivo ao desenvolvimento de projetos e pesquisas que desenvolvam o desenvolvimento pessoal, a união familiar e deem oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. Na questão de tratamento, o decreto deixa claro a importância de promover a interação de políticas públicas para tratamento, recuperação e reinserção social dos dependentes químicos e, portanto, determina que o poder público estimule e apoie, inclusive financeiramente, o trabalho de comunidades terapêuticas de adesão e permanência pelo acolhido, de caráter residencial ou transitório, sendo este voluntário. Essas ações têm por objetivo diminuir o acesso de drogas ilícitas e, mesmo se conseguirem acessar, o Estado possui uma estrutura sólida e efetiva para recuperar esse indivíduo. É válido ressaltar que o mecanismo para reinserção e tratamento efetivo de dependentes químicos é de extrema importância, já que existem mulheres que, sob efeito de substâncias psicoativas, acabam engravidando e, eventualmente, perdem a guarda dos filhos por serem consideradas relativamente incapazes. E o direito à guarda é condicionado à recuperação da mãe dependente química. Portanto, para evitar situações degradantes e promover a segurança e saúde pública, o cumprimento das medidas determinadas pela Política Nacional de Drogas é de extrema importância. Pois bem, dando continuidade acerca da legislação brasileira no que concerne às drogas, se faz necessário mencionar a Lei 11.343 de 2006, denominada popularmente como Lei de Drogas, em especial o seu artigo 28, o qual se encontra no capítulo dos crimes das penas, que aborda a questão relativa ao consumo pessoal de drogas e estabelece em seu capítulo o seguinte, abre aspas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 2 pontos, inciso 1º, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2º, prestação de serviço à comunidade. Inciso 3º, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, exposto a esse ordenamento, é preciso apontar um embate doutrinário existente a partir dessa lei, a qual para a parcela dos ordenadores houve a descriminalização da conduta, visto que dentre as penas combinadas não se encontra a pena privativa de liberdade. Já para a outra parcela da doutrina, houve apenas a despenalização, posto que ocorreu a abolição de pena privativa de liberdade, mas a adoção de uma sanção mais leve para a conduta estipulada na lei em questão, como as sanções de advertência, de prestação de serviço à comunidade e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, sendo assim, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele se posicionou na corrente da despenalização, argumentando que a previsão do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal não limita o legislador ordinário de criar novas possibilidades de penas para infrações penais, e o artigo 28 ele está incluído no título denominado dos crimes e das penas. Então, no que concerne ao bem jurídico que é tutelado por esse artigo 28 da Lei 11.343, vê-se que é a saúde pública, uma vez que a conduta do usuário estimula a difusão do comércio ilícito de drogas, bem como o fato do sujeito que está sob os efeitos de drogas poder colocar em risco a sociedade. Então, dessa forma,
pode-se mencionar o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, o qual aponta que essa lei de drogas trabalha em síntese com a premissa de que o melhor caminho é o da educação e não o da prisão. E é com essa reflexão que eu faço um paralelo com a legislação municipal de Campina Grande acerca das drogas, a qual, em sua lei de número 4.613 do ano de 2008, obriga todas as escolas municipais da cidade de Campina Grande a aplicar programa de educação específica contra os males do álcool, do fumo e de drogas no geral. E a Lei 5.190 de 2012, o qual dispõe sobre a destinação de tempo para veicular campanha publicitária educativa contra o uso de drogas e o uso excessivo de álcool nos eventos culturais, esportivos, shows e outros acontecimentos similares, realizados no município de Campina Grande. Então, dessa forma, pode-se perceber o zelo do Legislativo Municipal para com a atenção em saúde, em educação e conscientização da população para com os riscos provenientes do uso de drogas. Fato esse que é tão importante para a sensibilização da população, que também é utilizado pelo governo federal, como pode ser observado na campanha publicitária a seguir. O sonho de todos os jovens é ser independente e poder fazer as suas próprias escolhas. Mas ao usarem drogas, esses jovens perdem o controle de suas vidas e se tornam dependentes. E quando percebem, já estão abrindo mão de tudo aquilo que desejam conquistar. Como passar essa mensagem de um jeito atrativo e diferente das propagandas tradicionais? Ministério da Cidadania apresenta A Caixa. Uma instalação montada em uma escola e num shopping, para mostrar que a melhor maneira de você não se tornar dependente é não entrando no mundo das drogas. Vocês estão vendo esse rapaz? Ele era igual a vocês, assim. Ele tinha sonhos, ele queria entrar na universidade, né? Mas aí ele acabou um dia usando drogas pela primeira vez. Na minha família eu já passei por isso e sei como é que é, então eu senti muito mesmo. A droga, além de manipular, ela prende você numa situação que é muito difícil sair. Por fim, no âmbito das políticas públicas da Prefeitura Municipal de Campina Grande, visando responder às demandas da sociedade, principalmente das pessoas em estado vulnerável, a PMCG estabelece ações e atividades para desenvolver e aperfeiçoar o tratamento e recuperação de indivíduos que utilizam substâncias psicoativas de modo descontrolado e, portanto, necessitam de ajuda. Nesse sentido, pode-se citar a Lei nº 5.279, que prevê a majoração e concessão de subvenções sociais às casas de assistência social da cidade, como as clínicas de reabilitação, por exemplo, que possuem uma equipe multidisciplinar e uma estrutura adequada para atender às necessidades dos dependentes. Além disso, a legislação do nosso município aborda também as parcerias entre o governo e instituições de reabilitação, como a Lei 4.039, que autoriza o Poder Executivo de firmar convênios com as associações de solidariedade e reconhece a utilidade pública da Associação Campinense de Prevenção às Drogas. Prevenção ao uso de substâncias psicoativas é um ponto bastante ressaltado pela nossa legislação, já que determina diversas ações de prevenção ao uso de drogas, que vão desde campanhas e conscientização em escolas, quanto projetos feitos em parceria com instituições públicas e privadas. Além disso, em 2008, foi autorizada pela Câmara de Vereadores a criação do Fundo Municipal Antidrogas. E com o fito de fiscalizar a realização e a efetividade das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura, a Lei nº 3.873 do ano 2000 criou o COMAD, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. E por fim, em 2014, foi aprovada a Lei 5.662, que dispõe sobre a criação de programas para a integração do dependente químico ao mercado de trabalho e a promoção de seu desenvolvimento social por meio de atividades lúcidas.
É indispensável mencionar também a importância dos projetos desenvolvidos em parceria com a universidade, a exemplo do próprio Programa de Educação e Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, desenvolvida pela Universidade Estadual da Paraíba, colaborando para a manutenção da saúde pública, já que desempenha atividades de assistência social direta, desenvolvimento social, produções científicas e campanhas de sensibilização da população acerca dos malefícios que o uso de substâncias psicoativas pode gerar no indivíduo, exercendo, portanto, um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de Educação Física da UEPB e membro aqui do NES, e vou trazer hoje, nessa conversa com vocês, a problemática da dependência química de acordo com as fases da vida do ser humano, de cada indivíduo. Porque sabemos que a dependência química em si é uma problemática que afeta a todos, porém, de acordo com o contexto em que o indivíduo se encontra, há peculiaridades específicas que levam ele a fazer parte desse universo. E não só isso, quanto as formas de solucionar, tratar e prevenir também acabam sendo um pouquinho diferenciadas e tendo as suas peculiaridades. Dito isso, vamos abordar sobre cada uma dessas fases e o que seria interessante trazer para cada indivíduo desse, de acordo com a realidade em que ele se encontra. De uma maneira geral, o uso abusivo de drogas, a dependência química, ela está ligada a carências do ser humano. Carências biológicas, sociais, culturais, afetivas, por último e não menos importante, né? E as consequências também acabam sendo muito parecidas, pois o motivo que leva essas pessoas a adentrarem no uso a essas substâncias, muitas vezes é a necessidade de fugir para tentar encontrar algum sentido. E paradoxalmente, o que acontece com esse abuso é que a pessoa acaba se perdendo totalmente de si. E trazendo como aliado a toda essa questão, com certeza, não menos importante, seria, após entender essa realidade e saber que de fato ela existe, viabilizar formas de trazer o tratamento, a prevenção, a cura, que esse aspecto da sociedade que a gente vive tanto precisa. E é nesse contexto que as atividades físicas entram. Sou suspeita para falar, porque sou apaixonada pelo meu curso em si, mas quando recebi a proposta de participar desse fórum, achei muito interessante, de fato, perceber o quanto que a atividade física, o exercício físico e o esporte podem ser excelentes ferramentas de cuidado a essas populações tão fragilizadas pela vida. Começamos então pela infância. Vou deixar para vocês 2 fotos de crianças usuárias que, infelizmente, apesar de ser uma realidade triste e cruel de se presenciar e de se observar, ela é existente na sociedade e na vida em que a gente faz parte, em que a gente está inserido. Se vê muitas cenas, principalmente nas grandes capitais, né? E com certeza é uma das fases em que essa dependência química é mais prejudicial, é mais revoltante e é mais, de fato, emocionante, negativamente falando, né? Porque não é fácil a gente olhar e muitas vezes até mesmo perceber que aquelas crianças não estão ali por escolha própria.
Elas não estão ali porque desejaram aquilo. Os motivos por quais as crianças entram nesse mundo são a falta de orientação, falta de apoio, falta de suporte, falta de uma base familiar que possa dar essa estrutura. Muitas vezes, essas crianças são ignoradas, julgadas no meio das ruas. São violentadas, sem que se tenha ao menos a percepção de que ela é uma vítima também de toda essa problemática, de que ela é uma das maiores vítimas, na verdade, porque ela teve o seu direito de escolha, de conscientização ceifado. Então, devido a essa falta de recursos, de orientação, de apoio, essa criança pode ter diversas consequências como o abuso dessas substâncias. Porque nessa fase da vida, nosso cérebro está em pleno desenvolvimento. Então, se nós prejudicamos esse desenvolvimento com essas substâncias tão fortes que alteram tanto a química cerebral envolvida no nosso organismo, nós podemos ter o nosso desenvolvimento como ser humano extremamente prejudicados. Porque essa estrutura acaba recebendo doses de algo que ela ainda estava, na verdade, começando a produzir. Então isso acaba sendo uma bomba de informação e de química para o organismo. Quando isso acontece na infância, infelizmente, as possibilidades de dependência, elas são muito maiores. Além do desenvolvimento motor, cerebral e humano, de uma forma geral, que é prejudicado na criança a partir desses usos. Devido a isso, a gente pode parar para pensar. Como essas crianças não têm o suporte familiar, não têm o apoio daqueles que deveriam, entre aspas, né, o proteger, o guiar e o orientar, quem pode atuar na vida dessa criança? E eu só consigo pensar em escola. O papel da escola, da educação na vida dessas crianças é gigantemente considerável. Porque, de fato, o direito à educação e a missão de educar e de orientar está também com a escola, com os professores, com a educação de uma maneira geral. E aí está, né, entre um dos motivos, a importância da educação escolar. A importância desse direito, que vai muito além do saber. Porém, sabemos que não é fácil, não é simples, nem corriqueiro na vida de um mestre do saber, de um professor, de um orientador, trazer essa criança para esse lugar de acolhimento, de orientação, de refúgio e de força, porque lidar com crianças, propriamente dito, já não é fácil. Que dirá lidar com crianças que não têm suporte, não têm aquela base de educação por parte da família? Então, é um desafio muito grande, sim, para os professores. É devido a isso que a próxima ferramenta, nesse contexto, que precisa ser incrementada e precisa ser validada, é a atividade física, indubitavelmente. Por quê? Se na escola seria o único espaço em que a criança teria para ser acolhida, quando já não é pela família, a escola, oferecendo ferramentas que de fato atraiam, envolvam, chamem a atenção daquela criança, pode ter um papel, eu diria que
um papel único, um papel com certeza transformador na vida daquela criança. E por quê que a escola, junto ao esporte, teria esse papel? O esporte, a atividade física, o exercício físico de uma maneira geral, tem a característica de integrar, de unir, de trazer aquela pessoa para individualmente, dentro das capacidades físicas dela, interferir e alterar e agrupar um contexto de um grupo, citando o conceito da educação física escolar, por exemplo. E aí, se esse meio, se essa ferramenta for algo lúdico, for algo de fato chamativo, aquilo com certeza pode salvar a vida de uma criança, não só das drogas e da dependência química, mas de diversas outras problemáticas sociais. Por quê? A criança que desenvolve uma paixão pelo esporte, ela acaba indiretamente ganhando um novo sentido para a vida. Mesmo quando esse esporte não é levado como carreira, a criança ganha um novo sentido e ela aprende algo muito único nessas práticas. Além de toda a vivência com os outros colegas, além de toda a integração, além de todas as características realmente físicas e de bem-estar que são inseridas ali na vida dela, o que é que ela aprende também? Ela aprende que, o corpo dela aprende que para ganhar algo, ela precisa fazer. Ela entende que para receber, ela precisa dar. Porque a atividade física, o esporte em si, exigem disciplina, exigem foco, atenção, presença. E todas essas coisas depois são recompensadas ao seu organismo com uma sensação de prazer, de bem-estar, de integração, de sentido à existência. Então, é muito lindo quando inconscientemente a criança começa a desenvolver-se no esporte e aprender que para receber ela precisa fazer em troca. É realmente uma troca que ocorre. E eu não podia deixar de citar nesse contexto o caso de Raíssa, que é skatista que está revolucionando o Brasil com seu talento, com a sua garra, com a sua alegria dentro dessa prática de um esporte que também era muito descriminalizado, mas que agora está ganhando outra cara, né? Ela tem apenas 13 anos, está no auge aí já do seu talento, da sua carreira profissional. No início, na verdade, né? Mas já alcançando uma proporção muito grande. E, com certeza, ela inspira muita gente. Então, achei muito interessante trazer como exemplo o orgulho que ela vem dando, ela e o orgulho que ela vem dando para não só a família, mas para o país inteiro. Partimos, então, para a adolescência. A adolescência é uma continuidade da infância, então os motivos são bem parecidos e as consequências também. Porém, na adolescência, há alguns fatores que acabam se tornando ainda mais intensos devido à fase de transformação em que aquele corpo está envolvido na puberdade. Se a transformação do organismo, se as cobranças sociais e muitas vezes a falta de orientação por parte da família, falta de orientação por parte do seu círculo em si, de pessoas de uma forma geral, seu círculo de convivência, pode afetar muito. Na adolescência, isso se intensifica, porque essas cobranças sociais por parte de todos, esses desejos de pertencimento e de envolvimento acabam sendo todos maiores. Então, devido a essa bomba de
sensações e muitas vezes angústias que se vive, o adolescente encontra nessa dependência, nesse abuso, um meio que para ele acaba parecendo muito eficaz de fugir de toda aquela realidade cruel, de fugir de todas aquelas cobranças, de fugir daquela crise existencial em que ele se encontra, aquela crise em que ele de fato acaba se perdendo de si. Então, muitas vezes as propostas dentre esse meio acabam sendo maiores e por aquele indivíduo ainda não ter de fato muitas vezes a consciência do que quer, do que precisa ser feito na vida, da autorresponsabilidade e da responsabilidade alheia, é muito mais fácil para eles caírem nesse mundo. Assim como os motivos, as consequências também são muito parecidas com a da infância, como eu tinha mencionado. Por quê? Porque nesse período a gente ainda está em desenvolvimento também. E esse desenvolvimento pode ser prejudicado? Pode ser prejudicado. Muitas vezes é de forma irreversível. E a dependência também é muito mais fácil de ocorrer quando o início a esse abuso acontece nesse período. Então, é em toda essa necessidade de pertencer, envolver-se, sentir a vida, perceber que ao seu redor há pessoas que te entendem, muitas vezes eles são levados a esse universo de uma forma muito rápida. E paradoxalmente, como eu tinha comentado no início, é justamente essa tentativa de pertencer, de estar entre iguais e de se conhecer, fugindo de toda essa crise existencial que se aloca na sua vida, ele acaba se perdendo totalmente de si. E mais uma vez, trazendo como solução, como alternativa de tratamento e de prevenção a essa problemática nessa fase, gente, a socialização. E qual a maneira mais efetiva de promover essa socialização entre adolescentes que estão ali no auge da sua transformação hormonal, estão com muita energia? Essa energia precisa ser liberada, porque em algum lugar ela vai se instalar. Então, se ela não for liberada, isso pode ocasionar, com o abuso de drogas ou não, muitos problemas, muitos transtornos para a vida do indivíduo. Então, dito tudo isso, qual seria a melhor forma de promover essa sociabilidade, essa socialização, essa integração com o esporte, com o movimento, com a atividade física? Claro que esses não são as únicas ferramentas, os únicos meios, mas realmente o contexto aqui me traz a falar mais dessa questão e é importante que a gente perceba a importância que ela tem de fato, a importância que o movimento tem na vida do ser humano. Então, nessa fase da adolescência, ela é inclusive crucial. Ela é crucial porque muitas vezes esses movimentos, esse movimento, essa busca pelo que se gosta de fazer, é um resgate de talentos, é uma descoberta interior que promove realmente muitos conhecimentos sobre si mesmo e sobre o que quer trilhar na vida. Promovem muitas integrações, muitas amizades, muitos momentos bons que, indubitavelmente, vai fazer o adolescente perceber que há um meio muito melhor de ser feliz. Passando um pouco agora para a juventude, nós temos diferentes perspectivas. Quando o indivíduo vai chegando a essa fase da vida, ele acredita que já tem muita responsabilidade sobre si mesmo, que já sabe quem é, que já sabe o que quer,
de certa forma, com a maioridade, também vem a sensação de sentir-se livre para fazer aquilo que bem entender, e muitas vezes essas percepções são errôneas e levam ele também à dependência química, de uma forma ainda mais enganada, cega, que também seria, né, com um intuito e com uma visão, mas que por trás disso existem coisas que ele não está percebendo pelo excesso de responsabilidade sobre si que ele já acha que tem. Então, ele começa a se inserir em novos grupos, dessa vez com uma sensação de liberdade maior, começa a querer ter novas experiências, achar que tudo que ele fizer vai estar correto, porque ele já não é mais um adolescente. Então, muitas vezes, isso leva ele, sim, a um abuso nessas substâncias e a ficar dependente delas. E como consequência disso, na juventude, a gente tem prioritariamente o desvio de rota, o desvio de conduta. Aquela pessoa que muitas vezes até mesmo se descobriu na adolescência, seguiu todas as regrinhas impostas, mas sente agora a necessidade de extravasar tudo. E muitas vezes, com isso, ele acaba desviando a rota, acaba se perdendo dos seus, de fato, desejos, das suas intenções sobre a vida. E trazendo como exemplo para isso, vou colocar aqui a foto para vocês de Amy Winehouse, que é um caso muito conhecido nesse meio, porque no auge da carreira dela, no auge da sua fama, ela tinha realmente muito talento, muitos fãs, né? Até hoje tem, na verdade, mas se perdeu completamente. Dentre vários outros motivos que vêm antes do abuso de drogas em si, que são motivos de carências afetivas, motivos muitas vezes negligenciados pelo meio em que ela se inseria, e tudo isso acaba levando à dependência química, no caso dela, né? Nesse caso específico, acaba levando a essa dependência mesmo, porque acaba sendo o único meio que a pessoa encontra de extravasar, o único meio que a pessoa encontra de sentir-se viva. E paradoxalmente, é essa mesma sensação e esse mesmo caminho que acabou levando ela à morte. Eu apontaria como provável solução a essa problemática na juventude a dança como atividade física. Porque realmente nessa fase nós não temos tanta predisposição assim ao esporte, a práticas mais coletivas de uma forma geral. Mas o que acaba se tornando mais importante nessa fase, além, claro, da percepção do grupo e da integração a ele, o autoconhecimento aprofundado de si. Porque numa fase em que a gente passou pela adolescência, a gente realmente pode acabar caindo na armadilha de achar que já sabe totalmente quem é e o que quer. E a juventude é uma fase em que toda essa transformação química esfria um pouco mais. Então, seria interessante que se aproveitasse essa maior quietude para trazer para si um aprofundamento de quem se é e do que se quer. E a dança é uma excelente ferramenta para desenvolver isso. Passamos então dessa fase para a vida adulta. A vida adulta requer muito mais responsabilidade, requer muito mais estabilidade, requer muito mais maturidade de uma forma geral, consigo mesmo e para com os outros. Então, muitas vezes, essa pessoa se sente presa naquela vida, presa naquelas responsabilidades. E diferente da infância, em que o uso acaba sendo pela falta de maturidade e responsabilidade, nessa fase, que é na fase adulta, a gente acaba entrando
nessa dependência justamente pelo excesso de maturidade, pelo excesso de responsabilidades, de vida, que muitas vezes acaba nos trazendo uma certa amargura. E essa amargura, ela acaba levando também à necessidade de fugir. Fugir para encontrar-se, fugir para sentir, fugir para validar-se. E quais as consequências de quando o adulto começa a adentrar nesse universo? As consequências são muito parecidas com as das outras fases, sendo que nessa fase, geralmente, já temos algo construído, temos uma vida em que plantamos e regamos muitas coisas importantes para nós. E a dependência química nessa fase da vida ocasiona a destruição de tudo isso que foi plantado e cultivado. E nesse caso, muitas vezes, não só o que plantou e cultivou pessoalmente, mas muitas vezes o que se plantou com o outro também. Geralmente nessa fase já temos a nossa família, já temos nosso círculo e, infelizmente, isso tudo acaba desestruturando não só a nossa vida e as nossas criações, como a vida da nossa família também. E eu traria, nesse caso, como solução, envolvendo uma atividade física, algo mais prático. Porque, de fato, a vida adulta exige praticidade, exige objetividade e especificidade no que se quer. Então, talvez, práticas como o treinamento de força, a musculação em si, tanto em academia como em casa, ou muitas vezes aquilo que a pessoa gostar de fazer, mesmo que não seja a academia, tem um efeito muito impactante. Por quê? Na vida adulta, nós temos também necessidades, além de obrigações. Ao que essas obrigações aumentam, as necessidades também aumentam. Então, eu acho que é interessante na vida adulta focar de fato no que é preciso fazer pela sua vida nesse momento. Muitas vezes, de fato, é trabalhar a força. Por isso eu dei como indicação o treinamento de força e a musculação em si. Aquilo vai gerar no indivíduo maior força para lidar com as demandas da vida diária de uma forma geral. E isso vai ajudá-lo a pertencer a si mesmo. Dando continuidade a isso, infelizmente, por incrível que pareça, mas também é uma realidade a dependência química de usuários durante o envelhecimento. Porque muitas vezes, dentro desse período, a pessoa se sente muito só, abandonada, tem muitos problemas de saúde. Então, tudo isso acaba sendo gatilhos para que ele acabe se viciando nessas substâncias. O idoso costuma sentir, infelizmente, uma sensação de invalidez perante o mundo. É como se ele não fosse mais servir para nada. E pela solidão também ser muito grande, geralmente entre esse público, a sensação de que tá tudo bem, o que ele resolver fazer com a vida agora, também é muito grande. Então, com toda certeza, as práticas grupais, sociais, de atividade física nesse período fazem toda a diferença. Porque é justamente aí que ele vai perceber e resgatar quem ele realmente é. E muitas vezes coisas que ele queria fazer, queria ser e não conseguiu durante a vida. E para encerrar, eu gostaria de falar que o envelhecimento começa desde que a gente nasce, na verdade. Então, é interessante que a gente cuide dos nossos hábitos e da nossa vida o máximo que a gente puder, porque a gente já está nesse processo. A vida é hoje e é agora. Muita saúde e muita felicidade para todos vocês. Oi, gente, eu sou Nathalie, do curso de Educação Física, bacharelado,
e eu vou falar um pouco acerca dos neurotransmissores na vida saudável. Os neurotransmissores também são definidos como mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios. Esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo frequências cardíacas, sono, apetite, humor e medo. Bom, gente, existem os neurotransmissores excitatórios e os inibitórios. Às vezes, os neurotransmissores podem se ligar a receptores e fazer com que um sinal elétrico seja transmitido pela célula. Já em outros casos, o neurotransmissor pode impedir que o sinal continue, evitando que a mensagem seja carregada. Então, sobre os efeitos excitatórios, significam que eles aumentam a probabilidade do neurônio disparar um potencial de ação. Alguns dos principais neurotransmissores excitatórios incluem epinefrina, que é mais conhecido como adrenalina, e a norepinefrina. Já os neurotransmissores inibitórios, eles diminuem a probabilidade do neurônio disparar um potencial de ação. Alguns desses principais neurotransmissores são a serotonina e o GABA. Outros neurotransmissores, como a acetilcolina e a dopamina, podem criar efeitos excitatórios e inibitórios, dependendo do tipo de receptores que estão presentes. Bom, falando sobre o GABA. O GABA age como principal mensageiro químico e inibidor do corpo, contribuindo para a visão, controle motor e desempenha um papel na regulação da ansiedade. Os benzodiazepínicos, usados para ajudar no tratamento da ansiedade, eles funcionam aumentando a eficiência dos neurotransmissores GABA, o que pode aumentar a sensação de relaxamento e calma. Bom, sobre o glutamato. O glutamato é o neurotransmissor mais abundante encontrado no sistema nervoso, onde desempenha funções cognitivas, de memória e aprendizagem. Suas quantidades excessivas podem causar morte celular, resultando em doenças e lesões cerebrais, incluindo a doença de Alzheimer, o derrame cerebral e convulsões epilépticas. A ocitocina. A ocitocina é tanto um hormônio como um neurotransmissor. Ele é produzido pelo hipotálamo e desempenha um papel na função de reconhecimento social, na ligação e na reprodução sexual. A ocitocina sintética é frequentemente usada como auxílio no trabalho de parto. Tanto a ocitocina quanto a pitocina fazem com que o útero se contraia durante o trabalho de parto. A endorfina. A endorfina são neurotransmissores que inibem a transmissão de sinais de dor e promovem sentimentos de euforia e felicidade. Esses mensageiros químicos são produzidos naturalmente pelo corpo em resposta à dor, mas também podem ser desencadeados por outras atividades, como o exercício aeróbico, por exemplo.
sobre a adrenalina ou epinefrina. Ela é considerada tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. Ela é liberada em momentos de estresse, pavor, medo e fortes emoções. Por exemplo, um assalto, uma montanha-russa e etc. A adrenalina serve como um mecanismo de defesa do organismo, preparando para uma situação de emergência. Quando a adrenalina é liberada, ocorrem reações no corpo que o preparam para um determinado esforço em resposta à situação de estresse que ela está submetida. A noradrenalina. A noradrenalina também é um neurotransmissor relacionado ao raciocínio e às emoções. Ela atua independente da adrenalina e sua função no corpo é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Os níveis desse neurotransmissor são tipicamente mais baixos durante o sono e mais altos durante o período de estresse. A dopamina também é um neurotransmissor que tem um papel importante na coordenação dos movimentos do corpo. Ela também está envolvida na recompensa, motivações e acréscimos. Vários tipos de drogas viciantes aumentam os níveis de dopamina no cérebro. A doença de Parkinson, por exemplo, é uma doença degenerativa que resulta em tremores e prejuízo no movimento motor. É causada pela perda de neurônios geradores de dopamina no cérebro. A serotonina. Ela desempenha um papel muito importante na regulação e modulação do humor, do sono, da ansiedade, da sexualidade e do apetite. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, geralmente são referidos como ISRS, que são um tipo de medicação antidepressiva comumente prescrita para tratar depressão, ansiedade e transtorno de pânico. Esse medicamento trabalha para equilibrar os níveis de serotonina, bloqueando a recaptação da serotonina no cérebro, o que pode ajudar a melhorar o humor e reduzir os sentimentos de ansiedade. A acetilcolina. A acetilcolina é o único neurotransmissor da sua classe que é encontrado tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Ele é o principal neurotransmissor associado aos neurônios motores. Ele desempenha também um papel muito importante nos movimentos musculares, bem como nos movimentos e na aprendizagem. Bom, associando agora esses neurotransmissores com a educação física, eu queria trazer alguns pontos específicos que seriam interessantes para a gente debater sobre esse assunto. Tendo como exemplo, durante a atividade física, o corpo naturalmente produz mais serotonina e mais endorfina, que são neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar e que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Isso causa a chamada estabilização afetiva, que ajuda a memória e melhora a capacidade de raciocínio rápido. Segundo um estudo publicado pelo Jornal Americano de Fisiologia, ao praticar atividades aeróbicas, o corpo libera um fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que estimula o crescimento de novas células cerebrais e está relacionada ao aprendizado. Elas também protegem o cérebro de possíveis danos. Segundo outro estudo, os exercícios físicos também estimulam a atividade do hipocampo. Esse é o centro de memória e aprendizado do nosso cérebro, e a relação entre o volume da região e o risco de demência. Porém, se a atividade for muito intensa e liberar muito cortisol, que é o hormônio do estresse, o efeito pode ser o oposto. Sobre os medicamentos, existem dois tipos, os agonistas e os antagonistas.
Os agonistas funcionam aumentando o efeito de neurotransmissores específicos. Já o antagonista atua para bloquear os efeitos dos neurotransmissores. Graças ao incrível funcionamento do sistema nervoso, as pessoas são capazes de identificar, interpretar e armazenar todos os estímulos externos e internos que o corpo recebe. Bilhões de neurônios participam em conjunto desse processo, na qual se organizam em circuitos para garantir o processamento de todas as informações, conscientes e inconscientes do encéfalo e da medula espinhal. A comunicação entre um neurônio e outro só é possível graças a regiões especializadas, chamadas de sinapses, onde o neurônio envia uma mensagem para um neurônio-alvo ou uma outra célula. Essa comunicação acontece de duas formas, por meio de mecanismo elétrico ou químico. Em resumo, as sinapses elétricas acontecem quando as correntes iônicas passam diretamente pelas junções comunicantes até chegarem às outras células. Enquanto que as sinapses químicas acontecem por meio de mediadores químicos chamados de neurotransmissores. Mas o que são neurotransmissores? Neurotransmissores são mensageiros químicos capazes de estimular
e transportar sinais entre neurônios e outras células do nosso corpo. Esses mensageiros participam na regulação e alteração de uma variedade de funções físicas e psicológicas, como a frequência cardíaca, sono, apetite, humor e medo. Para entender melhor como acontece toda essa comunicação, é preciso lembrar que do corpo de cada neurônio saem vários prolongamentos, chamados de dendritos e o axônio. Esses prolongamentos funcionam como se fossem fios que levam os impulsos nervosos de uma célula a outra. Mas para que a comunicação entre neurônios possa de fato ser propagado, é preciso que o impulso nervoso vença um espaço existente entre um neurônio e outro, chamado de fenda sináptica. Para isso, são liberados mensageiros químicos, os neurotransmissores, que ao cair na fenda sináptica, interagem com o neurônio seguinte. Vamos conhecer agora os principais neurotransmissores que atuam no nosso organismo. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio produzido em situações de alto estresse, liberado pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina atua como um neurotransmissor que tem efeito sobre o sistema nervoso simpático e é liberado em momentos de intenso estresse, medo, perigo ou fortes emoções, gerando uma resposta aguda chamada de luta ou fuga, uma resposta automática, inata e primitiva do nosso corpo, que nos prepara para lutar ou fugir da ameaça que pode colocar a nossa sobrevivência em perigo. Entre as ações da adrenalina no corpo, podemos citar palidez, taquicardia, dilatação das pupilas, contração de vasos sanguíneos, relaxamento ou contração dos músculos, tremores involuntários, aumento das taxas de açúcar no sangue, da pressão arterial e da frequência respiratória. Acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor de caráter excitatório. Este neurotransmissor está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória e a atenção. O déficit dessa substância pode ocasionar sérios problemas relacionados ao funcionamento cerebral, como a hiperatividade, déficit de atenção e mal de Alzheimer. Dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas, também conhecidas como aminas biogênicas. Nesse conjunto de substâncias, a dopamina atua especialmente na função motora do corpo, sendo responsável pela execução de movimentos voluntários, memória e sensação do prazer. Uma das principais características da dopamina está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Ao realizar determinadas atividades, como beber água quando se tem sede, o nosso cérebro, ao receber os estímulos, libera dopamina, dando uma sensação de prazer. Alimentos saborosos, sexo, jogos e drogas são alguns exemplos de situações que estimulam a ação da dopamina. Alterações da dopamina no cérebro podem desencadear algumas doenças, como o mal de Parkinson e a esquizofrenia. GABA. O ácido GABA-aminobutírico, também conhecido como GABA, age como um principal mensageiro químico inibidor do corpo. Os neurotransmissores inibidores diminuem as chances de que um impulso nervoso seja disparado. Possui o papel de acalmar os nervos do sistema nervoso central. Altos níveis de GABA melhoram o foco mental e o relaxamento. Baixos níveis podem causar ansiedade. Serotonina. A serotonina é um importante neurotransmissor que atua no cérebro, mas que também pode ser encontrado no sistema digestório e nas plaquetas. Esta molécula é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que é obtido através dos alimentos.
com função inibitória, atua regulando o sono, apetite, humor, ritmo cardíaco, sensibilidade e funções cognitivas, e por isso, quando se encontra numa baixa concentração, pode causar distúrbios de humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou mesmo depressão. A melhor forma de garantir o bom humor é aumentar a produção desse neurotransmissor tão importante. Portanto, fazer meditação, comer alimentos ricos em triptofano, ouvir música e praticar atividades que te dão prazer é uma forma de manter a serotonina sempre constante no seu organismo. O nosso corpo possui vários tipos de neurotransmissores capazes de promover a homeostase do organismo. É dessa forma que o cérebro trabalha. Qualquer desregulação nos níveis desses mensageiros químicos pode desencadear patologias mentais e até mesmo físicas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV, do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produza sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moléculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas, como o álcool, heroína e nicotina, estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV, para que eles gerem mais potenciais de ação. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente, mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua. Talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos. A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira, as drogas alteram as prioridades da vida da pessoa. Depois de algum tempo, até mesmo a droga perde a sua capacidade de recompensa, e as doses necessárias para atingir o efeito de recompensa são mais elevadas, levando à overdose de drogas. Então, gente, vou encerrar meu trabalho por aqui. Espero muito que vocês tenham entendido, que tenham clareado um pouco sobre os neurotransmissores, sobre os medicamentos, sobre as doenças, sobre os benefícios da prática da atividade física. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo.